Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu me chamo Lindenberg, sou cristão evangélico há mais de 20 anos e prego a palavra de Deus. Uso aqui esse canal como uma ferramenta. Esse canal, na verdade, é uma ferramenta que eu utilizo para falar de Bíblia, para falar de assuntos relacionados à teologia e também dar dicas de materiais e falar de assuntos polêmicos, assuntos aí que envolvem o mundo cristão. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco particular, tá? Hoje eu gostaria de falar para vocês por que eu voltei ao pré-tribulacionismo, tá bom? Então preste bastante atenção a esse vídeo. Primeiro eu vou começar aqui uma história com relação à minha vida espiritual, assim que eu comecei a entrar nesse mundo do estudo bíblico, do conhecimento, a ser um autodidata, tá? Além de ter formação teológica, eu nunca parei de estudar. Antes de eu entrar nesse mundo do conhecimento, eu era muito Maria vai com as outras. Eu acredito que a maioria dos evangélicos hoje ainda são, porque as pessoas preferem acreditar no que o outro diz, para não ter o trabalho de pesquisar, de procurar por ela mesma, tá? Então, por muito tempo eu fui assim. Mas quando eu comecei a estudar, eu comecei a questionar muitas coisas que eu tinha aprendido durante o meu tempo de fé. Eu comecei a questionar o pré-tribulacionismo, que eu fui doutrinado como pré-tribulacionista, tá? Eu comecei a questionar o pré-tribulacionismo. Eu comecei a questionar a doutrina da imortalidade da alma. Eu comecei a questionar a trindade, enfim, os assuntos mais interessantes da teologia e que são doutrinas, algumas fazem parte dos dogmas cristãos, outras já entra mais no campo do relativismo, tá? Por a Bíblia não trazer assim uma definição clara, mas aí, quando eu comecei a estudar, quando eu entrei no mundo do estudo do conhecimento, eu me afastei dessas coisas e comecei a fazer uma reciclagem daquilo que eu tinha aprendido. Não mais ouvindo os pastores, os líderes, mas estudando com especialistas, pessoas que têm conhecimento, pessoas que estudaram a vida inteira, pessoas que realmente ensinam o que de fato é, ok? Então, eu comecei a questionar muitas coisas, comecei a revisar muitas coisas, e aí eu falei, bem, para mim acreditar em uma doutrina agora, eu tenho que examinar ela profundamente, eu tenho que ver o que os livros, o que os materiais teológicos falam sobre aquele assunto, para só então eu voltar para aquele assunto ou recusá-lo. Se aquele assunto tem mais de uma vertente, porque eu fui ensinado que dentro da escatologia, o único caminho ou a única doutrina era o pré-tribulacionismo, tá? Eu não fui ensinado que havia o MID, o meso, aliás, o pós-tribulacionismo, né? Aquela outra vertente que é bastante antibíblica, mas que alguém segue, que é o preterismo, tá? Enfim, e aí eu comecei a fazer uma pesquisa mais profunda sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, meso, tá? E esse que eu falei agora no final, o preterismo, ok? Comecei na doutrina que eu fui ensinado, certo? Que foi o pré-tribulacionismo, porque até então eu só usava a Bíblia e ouvia aquilo que os pastores, que os líderes ensinavam. Então eu fui aprender com teólogos de verdade que têm um conhecimento mais profundo e queria me ajudar a entender de fato se essa doutrina ela tinha uma base bíblica ou não. Bem, eu ganhei 2 materiais de presentes quando aconteceu esse problema comigo, da água que destruiu aqui toda a minha estante, tá? Então alguns irmãos aí do meu grupo Bíblia e Teologia mandaram alguns materiais para mim. Então, eu recebi
2 materiais, tá? Eu recebi esse material aqui de presente, que eu já mostrei no canal, que é o Manual de Escatologia. Esse manual foi o irmão Adriano, do grupo, que mandou de presente para mim, tá? O irmão Josuca, do canal Teologia de Tudo Um Pouco, mandou também esse material aqui para mim, ó. Então, esses 2 materiais foram os 2 materiais que eu estudei praticamente esse ano todo, ok? E aí, por que eu voltei ao pré-tribulacionismo? Bem, o pré-tribulacionismo é uma doutrina totalmente voltada, fincada nas escrituras, tá? É impossível a gente entender outras vertentes dentro da escatologia, porque cada uma, tipo que esmiuça, esfarela questões bíblicas e muitas vezes simboliza, alegoriza determinadas coisas porque não encaixa naquilo que ela porque se ela, como é que eu poderia dizer? Se ela literalizar, vai entrar em choque com aquilo que ela acredita. Então ela vai simbolizar ou alegorizar, tá? Desse material aqui, o autor, por isso que eu me identifiquei bastante com o autor dessa obra, porque ele divide Israel e igreja, tá? Aliás, primeiro, ele vai tratar com a literalidade do texto, que é uma coisa que eu defendo. Eu defendo que a Bíblia, por mais que ela tenha alegoria, por mais que ela apresente textos usando uma simbologia, uma linguagem poética, o suprassumo daquela mensagem, ela tem que ser literal, universal. Então, esse material, ele respeita essa vertente, essa ideia, esse método que nós usamos, que nós aceitamos, que é o método histórico literal, né? E esse material aqui ele vai trabalhar muito em cima dessa questão. Segundo, a gente vê claramente na Bíblia que há uma divisão entre Israel e igreja. Existem centenas de textos onde a gente percebe que tem bênçãos específicas para Israel e tem bênçãos específicas para igreja. Isso é nítido, de Gênesis a Apocalipse. E esse material aqui completa ainda mais todas essas ideias. Tá bem, meus irmãos? Então, quando eu voltei realmente, quando eu passei a estudar o pré-tribulacionismo, usando esses materiais de auxílio, eu percebi que a visão que eles apresentavam é a visão que eu tenho, tá? Da literalidade do texto bíblico, da divisão que há entre Israel e igreja. Eu acho que isso aqui foi o suprassumo, ou o pontapé inicial que fez com que eu entendesse que o pré-tribulacionismo é sim uma doutrina coerente, está respaldado nas escrituras, tá? Coloca cada texto no seu lugar, porque existem as dispensações, não é verdade? Essa questão de dizer que igreja e Israel é a mesma coisa, ou que a igreja substituiu Israel, é muito complicado. É preciso fazer uma interpretação muito forçada da Bíblia para chegar a esse entendimento. Uma vez que a Bíblia, nos seus contextos, ela não traz essa ideia de que Israel substituiu a igreja. Pelo contrário, a Bíblia vai mostrar bênçãos específicas para Israel, bênçãos específicas para a igreja. E o que ele mais enfatiza também é a questão da literalidade dos textos. Então, não tem como as profecias do Antigo Testamento terem acontecido de forma literal, real, e no Novo Testamento se tratar apenas de uma simbologia de algo sem uma literalidade. Tá bom, meus irmãos? Então, hoje, na linha escatológica, eu sou pré-tribulacionista dispensacionalista, tá? Eu voltei a essa vertente, depois de ter estudado bastante nesses material aqui, e vi realmente que é a vertente que mais eu me identifico com ela
é o pré-tribulacionismo dispensacionalista, por essas questões que eu aqui abordei. Tá bom, meus irmãos? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, querendo o nosso Deus.